Olá, amados. Mais uma vez aqui estou para trazer uma palavra de vida, uma palavra de fé para o seu coração, uma palavra de libertação, de ânimo, de conhecimento bíblico, que é muito importante. Nessa revista da CPAD, que nesse trimestre está aí uma bênção, falando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E sabemos que toda pregação, todo ensinamento, o foco da pregação de ensinamento é libertação. Né? Nunca está acusando ninguém, mas sim para libertar. Assim como está escrito em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a lição de número 6, estudamos sobre a desconstrução da masculinidade bíblica. A número 7, a desconstrução da feminilidade bíblica, que foi na semana passada. E hoje, nessa pré-aula, hoje sábado, a lição de número 8, que está nos falando aqui sobre transgênero. Que transrealidade é essa? Então, fica aí até o final, ok? Vamos lá. Texto áureo. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isso quer dizer, deixará o homem, seu pai e sua mãe, né? E se unirá a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Verdade prática. A sexualidade bíblica é heterossexual, biologicamente definida conforme o sexo divinamente criado, isto é, criado por Deus, conforme já vimos em lições anteriores, ok? A leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 2, versículo 7, e também do versículo 18 ao 25. Então vamos ler aqui o versículo 7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves do céu, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão, o homem, né? Mesma coisa, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então vamos lá para a introdução. E antes disso, se inscreva no canal, ok? Deixa o seu like. Isso é muito importante para o crescimento do canal e para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante e assim indique para outras pessoas, para que sejam outras pessoas também edificadas, ok? Então, introdução. Biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado de conformação heterossexual. Então, tá aí, Gênesis capítulo 2, versículo 24, conforme já lemos aqui. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos, os dois, né, uma só carne, uma carne. No entanto, a desconstrução dos valores e a revolução sexual apresentam novas formas de sexualidade. Dentre elas, a transgeneridade,
Nesta lição veremos as características desse fenômeno, a visão bíblica de sexo, gênero e os efeitos da ideologia transgênero. Nosso objetivo é reafirmar a vontade de Deus quanto ao ser humano, viver de maneira coerente com o propósito divino por meio de seu sexo biológico. Tópico 1. Compreendendo o pensamento da transgeneridade. Subtópico 1. A identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. Não obstante, na década de 1970, os feministas usavam o termo gênero para diferenciar do sexo anatômico. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Assim argumentam que uma pessoa não precisa se comportar de acordo com o seu sexo de nascimento. Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Neste caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis sociais impostos pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Desse modo, validam qualquer comportamento sexual. Então, já deu para entender que tudo isso, essa desconstrução, é antibíblico. Não está de acordo com a palavra de Deus e nem mesmo a ciência aprova tal comportamento. Subtópico 2. Cisgênero e transgênero. No estudo de gênero, dois termos são usados: cisgênero e transgênero. Cisgênero se refere à pessoa cujo gênero está em concordância com o sexo de nascimento, ou seja, a fêmea nascida com genitália feminina que se reconhece mulher, e o macho nascido com genitália masculina que se reconhece homem. Transgênero ou disforia de gênero classifica a pessoa cujo gênero está em oposição ao sexo de nascimento, ou seja, indivíduo que nasce com genitália masculina, mas que se assume mulher, ou que nasce com genitália feminina, mas que se assume homem. São pessoas que alegam ter nascido no corpo errado e se identificam com o gênero diferente do sexo biológico. O movimento social de representatividade desse grupo é chamado de LGBTQIAPN+. Essa cosmovisão ratifica a ideia de que a identidade de gênero independe do sexo biológico, o que não é verdadeiro, ok? Essa afirmação dessa cultura que visa desconstruir a verdade bíblica. Subtópico 3, transgênero e sexualidade. Para os especialistas, a orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual, a saber, letra A, heterossexual, quando a atração é pelo gênero oposto. Então é esse aí que é o bíblico, né? Heterossexual, macho e fêmea, conforme já vimos aí, Gênesis 2, 24, não é? E outros versículos também nos mostram claramente, ok? Letra B, homossexual, quando a atração é pelo mesmo gênero, isso é pelo mesmo sexo. Homem sentir atração por homem, mulher sentir atração por mulher, isso é homossexualismo. Bissexual, quando a atração é por ambos os gêneros, quando a pessoa sente atração por homem e também por mulher, então é chamado de bissexual. Quando a atração é por ambos os gêneros. Letra D, assexual, quando não existe atração por gênero algum. Pansexual, quando a atração não depende de gênero. Além dessas categorias, existem pessoas que se denominam não binárias, que não se encaixam em nenhum gênero, nem masculino, nem feminino.
Desse modo, como nessa ideologia não há conexão entre sexo biológico e gênero, uma pessoa que se identifica como transgênero transita livremente em todo tipo de relação sexual. Tópico de número 2, reafirmando a visão bíblica de gênero. Subtópico 1, a constituição biológica. Do hebraico Adão, o homem foi formado do pó úmido da terra. Então, está aí Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus criou o homem do pó da terra. Nosso Senhor ratificou que, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Está em Marcos capítulo 10, versículo 6, palavra dita por Jesus. Nossa declaração de fé professa que o ser humano é constituído de 3 substâncias. Uma física, que é o corpo, e 2 imateriais, que é espírito e alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E também Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Deste modo, o corpo físico é o invólucro das partes imateriais. Gênesis, capítulo 35, versículo 18, Daniel 7,15. O gênero desse corpo é definido pelo sexo de criação geneticamente determinado, homem ou mulher. Então, Gênesis 1:27 e Gênesis 2:24. Gênesis 1:27 nos diz que Deus fez macho e fêmea, né? Macho e fêmea os criou. Neste caso, o sexo e o gênero estão relacionados com as características orgânicas do corpo e dos órgãos genitais. Significa que na criação divina, os cromossomos sexuais XY determinam o sexo masculino, macho. E os XX, os cromossomos XX, determinam o sexo feminino, fêmea. Subtópico 2, a constituição moral. O homem foi criado, dentre outros aspectos, a imagem e a semelhança moral de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Entretanto, o pecado corrompeu a moralidade do gênero humano. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Por isso, no plano divino, os crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Efésios capítulo 4, 22 ao 24 e Colossenses capítulo 3, versículo 10. Essa renovação é a obra do Espírito Santo que opera interiormente e promove a santificação do espírito, da alma e do corpo. Romanos 8, versículos 2 ao 5, 13, 14, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Assim, aos salvos, a Escritura diz, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Está em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Desse modo, as práticas sexuais ilícitas são proibidas, à luz da Bíblia, certamente. Êxodo, capítulo 20, versículo 14, Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. A Bíblia ensina que a imoralidade sexual afronta o corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18 ao 20. A Bíblia nos diz que aquele que está em Cristo, ele agora passou a ser templo do Espírito Santo. Então, é isso que Deus deseja, que todo homem, que toda mulher, que toda criatura seja um templo do Espírito Santo. Porque para isso Deus criou o homem para ser salvo. Deus não tem prazer que o homem perca a sua salvação, ok? Subtópico 3, a constituição da sexualidade. Ao criar o ser humano, macho e fêmea, Deus também instituiu a sexualidade. Está aí Gênesis, capítulo 1, versículo 27, versículo 28. Nos deixa bem claro. Sempre fez parte da criação original de Deus, o homem unisse sexualmente em uma só carne com uma mulher. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ao abordar o tema, o Senhor Jesus associou a anatomia dos sexos com o propósito divino da sexualidade e da reprodução. Mateus capítulo 19, do versículo 4 ao 6. O relacionamento sexual, conforme idealizado pelo Criador, prevê uma satisfação completa entre homem e mulher na busca da realização conjugal e na procriação da espécie, isto é, geração de filhos.
Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, Salmo 127, versículo 3 ao 5, que é o salmo da família, né, que nos diz aí que os filhos são bênção e herança do Senhor. A união monogâmica e heterossexual configura o modelo bíblico de sexualidade, quer dizer, o que a Bíblia diz, né, que o homem só deve ter uma mulher e a mulher ter somente um homem, né? Então daí é a união monogâmica e heterossexual, de um homem para a mulher e da mulher para o homem. 1 Coríntios 7, versículo 3 e 4. Deste modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos de construção social, mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Então, a própria natureza afirma e confirma isso, né? A natureza que Deus fez, então a própria ciência também afirma assim. Tópico 3, efeitos da ideologia de gênero, de transgênero, melhor dizendo, né? Efeitos da ideologia transgênero. Subtópico 1, depreciação da heterossexualidade. Vimos que o modelo da sexualidade nas escrituras é heterossexual. Então, vários versículos aqui confirmando, Marcos 10, 7, Efésios 5, 31 também. No entanto, ativistas atuam na desconstrução da orientação sexual bíblica. Em 1991, o termo heteronormatividade passou a ser utilizado em depreciação da prática heterossexual, que é aprovada pela Bíblia, a prática heterossexual. Se refere à atração do homem por uma mulher e a mulher por um homem, né? Macho e fêmea por macho. É uma proposta de doutrinação para apresentar a crítica de que o reconhecimento da distinção biológica entre homem e mulher, como dado óbvio do desenvolvimento humano e da realidade, ou seja, a heteronormatividade, que já é um termo doutrinador, é um sistema opressor e normatizador em que se obriga as pessoas a se relacionar apenas entre homem e mulher. Nesse sentido, acusam os héteros de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos, quando na verdade não é. Nós não temos nenhum preconceito, né, com as pessoas, com os transgêneros, com homossexuais, com as lésbicas e tudo mais. Mas sim, precisamos pregar a verdade bíblica, porque a Bíblia reprova. E a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Então nós, como Deus ama a todos. Deus ama os homossexuais, os transgêneros, as lésbicas. Deus ama a todos. Mas Deus não ama o pecado. O pecado aborrece a Deus. Então é nesse sentido que nós pregamos, não para o mal, mas para o bem, para que as pessoas se arrependam. Aqueles que querem se arrepender, ok? Mas a palavra precisa ser pregada, até por amor, ok? Subtópico 2, construção de narrativa. Militantes trans alegam que a subjetividade de alguém, se sentir homem ou mulher, deve sobrepor aos aspectos biológicos. Nesse sentido, eles se rebelam contra a própria constituição biológica. Então, para adequar a insatisfação do próprio corpo com a mente, exigem terapia hormonal e cirurgia de redirecionamento sexual como pretensas soluções. Isso é tão sério que o ativismo na educação e saúde pública acaba se impondo no doutrinamento de crianças e adolescentes. Na busca de aceitação social, divulga a ideia do nascimento no corpo errado. De outro lado, em 2017, a Associação de Pediatras Americanos, American College of Pediatricians, publicou que, letra A, conflitos entre mente e corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero, mente, com o sexo anatômico, corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Letra B, meninos não nascem com cérebro feminizado, e meninas não nascem com cérebro masculinizado. E C,
A ideia de pessoas presas no corpo errado é uma crença ideológica que não tem base na ciência rigorosa. Então está aí Romanos capítulo 9, versículo 20. Então, a própria ciência aprova o que a Bíblia fala. Então, daí isso é uma falácia, né, das pessoas que querem impor na mente das pessoas, que na verdade é uma minoria de pessoas que querem impor uma coisa que na verdade não tem sentido algum. Subtópico número 3, linguagem neutra. O movimento LGBTQIAPN+, requer a isenção de uma terminologia neutra ou não binária na linguagem. O objetivo é identificar que não se reconhece como masculino ou feminino. Os ativistas consideram a gramática normativa como machista e elitista. Contudo, na língua portuguesa, o gênero neutro é absorvido pelo masculino. Assim, o masculino é usado de modo genérico para identificar a espécie humana, homens e mulheres. Não obstante, a militância pretende substituir as vogais A e O, na pretensão de neutralizar o gênero. Desse modo, a norma gramatical é desconstruída para atender a ideologia de gênero. Isaías capítulo 5, versículo 21, para a meditação. Conclusão: o sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica e fisiológica divinamente instituída. Nas escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia sexual humana. Ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea. De novo, Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz que Deus, macho e fêmea, os fez. Ao término da criação, viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Então o próprio Deus fez e viu que era muito bom. Então, se o próprio Deus diz que era muito bom, porque é muito bom assim. Aleluia. E não convém desconstruir ou tentar modificar, ok? Ele não errou ao criar a sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce pré-determinado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Isso quer dizer, a palavra de Deus não muda. Mateus capítulo 24, versículo de número 35. Então, que nos diz assim, Mateus 24, versículo 35. Em verdade eu digo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Isso é o 34, ok? Mateus 24, 34. Agora vamos ler o 35. Olha o que está escrito. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é a palavra, né? De prática, de regra e fé. Prática de vida, que eu e você, que todos nós devemos nos basear, ok? Tomar como base. Então, que Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, deixa seu like, ok? Comente, compartilhe. Tudo isso é muito importante, você interagir com o canal, ok? Para que outras pessoas também sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor abençoe você, sua família, ricamente e abundantemente. Que haja libertação, que haja salvação na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus. E semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos estudando aí a lição de número 9. Uma visão bíblica sobre o corpo. Amém. Amém.